bom dia a todos. Iniciamos mais uma aula da nossa série de educação continuada sob o patrocínio da Uniregistral. Comentários e glosas acerca do tema registro sobre registros, textos que são previamente publicados no site da Uniregistral. Agradeço mais uma vez, e hoje presencialmente, ao Dr. Francisco Raimundo, presidente da ARISP, e que nos dá a oportunidade de aqui nos reunirmos para essa série de aulas. Agradeço a presença também da doutora Maria Michalopoulos, que sempre tem apoiado essa nossa iniciativa. Entre os presentes, eu peço a licença para saudá-los em nome do Dr. Armando Clapes, do Dr. Valdecir Castiglione e do Dr. Ulisses da Silva, cujo retorno a esta sala eu saúdo de modo muito particular. Peço também ainda a vênia para saudar inicialmente o grupo liderado pela registradora Thaís Luciana Castelo Branco, do Ceará, que é um grupo que está estudando estas aulas, ou seja, é uma extensão destas aulas e durante a semana debatem os temas aqui apresentados. Saúdo também o Dr. José Eduardo de Moraes, que acaba de ser aprovado num concurso público no Pará, é registrador agora de Pinhal e participa também de um subgrupo ligado a essas nossas atividades. E quero deixar aqui consignado meu agradecimento ao chamado Grupo dos Três Baianos, que na verdade isso é uma fraude, é um baiano só, mas são três moços que se dedicam a estudar no estado da Bahia. Eu quero fazer a saudação a Ellen Lírio Rodrigues de Oliveira, Simone Dornelas, Câmara Gabardi de Andrade e ao Vinícius Francisco Gonçalves de Almeida, que para mais deram-me uma recepção principesca na Bahia, Salvador, no final de semana. Então, fica aqui expressamente consignado o meu agradecimento. Hoje vamos... Se me permite, como essa deve ser a penúltima aula, eu queria fazer um agradecimento a todo o pessoal pela dedicação e pelo carinho que o senhor tem comparecido, tem nos brindado, tem nos orientado. Posso assegurar que a ARISP ganhou muito no exercício com as suas aulas. Quero também cumprimentar esse pessoal que tem sido de uma fidelidade em acompanhar, e não só acompanhar, se interessar. Porque o fato de estar sentado aqui na cadeira e com a cabeça viajando, o senhor sabe melhor do que eu, não funciona. O senhor, com todas as atribuições, presidente do tribunal, viaja, escreve, tudo, o senhor tem sido presente. E, acima de tudo, dessa sua dedicação e capacidade, o senhor sabe que o senhor é um amigo querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, hoje temos a quarta parte do tema do princípio da inscrição. O texto é mais ou menos longo, mas penso que será possível vencê-lo dentro do espaço temporal que nós dedicamos normalmente a esses nossos comentários. Cabe ao ordenamento jurídico positivo, agora me lembra a doutora Graziella, cuja competência eu quero mais uma vez saudar, que eu não falei, que hoje aqueles que compartilharem o link na nossa transmissão, compartilharem durante a aula o link, vão ser suscetíveis, por assim dizer, de receberem esse livro como presente sorteado que será ao final da nossa exposição. Esse é um livro do qual, sob a minha coordenação, participaram vários dos nossos, da nossa audiência habitual aqui. Muito bem. E lembro também mais uma coisa, o número de pessoas inscritas no site para depois receberem o certificado é muito inferior ao número daqueles que visualizam as aulas pelo Facebook. Eu gostaria muitíssimo de conclamá-los a que se inscrevam. A inscrição é gratuita. Para nós é importante verificar esse retorno, que o retorno não seja fortuito. Dá-me a impressão de que aqueles que se inscrevem efetivamente demonstram mais claramente seu interesse na continuidade dessas nossas exposições. Não é? Então, por isso eu pedi este esforço, este empenho de que se inscrevam
no site da Uniregistral para a continuidade das nossas aulas. Muito bem, voltando aqui. Cabe ao ordenamento jurídico de cada país, portanto, ao direito posto, ao direito positivo. Aqui entendido, normas positivadas são leis e costumes, hein? Não são só as leis, em sentido amplo. Sim? A palavra lei aqui supre por decretos, portarias, resoluções, regulamentos, etc. Mas não são só textos escritos. As normas positivas incluem também os costumes. Cabe, portanto, às normas positivas de cada país estabelecer os efeitos das inscrições imobiliárias. Efeitos esses que, salvo o publicitário e o probatório, que sim, estes dois, o efeito publicitário e o efeito probatório, resultam da própria natureza das coisas, os demais não derivam dessa natureza, mas simplesmente da positividade das regras humanas. O que quer dizer isso? O legislador, quando as coisas não provêm diretamente da natureza, pode escolher num sentido ou no outro. Vamos ver um exemplo aqui para ver se conseguimos esclarecer esse tema. Então, muita gente já leu, muita gente diz que leu e não leu, e muita gente diz que gostaria de ler o Processo de Kafka. Muito bem. Mal sabem aqueles que não leram que bastaria ler as 2 ou 3 primeiras páginas para o livro já estar inteiramente lido. Não precisa nem chegar até o final. Ali está o resumo. O que acontece é uma situação em que 2 oficiais de justiça batem à porta de um quarto de uma pensão onde está a personagem principal do livro, Joseph K. E ele atende e diz assim, olha, o senhor é Joseph K., então o senhor está citado para defender-se no tribunal. E aí ele pergunta, mas qual a acusação? Não perca tempo em saber a acusação. O senhor acha que o Estado gastaria dinheiro em processá-lo se o senhor já não fosse culpado e condenado? Bom, esse é o resumo de um processo kafkiano. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para a necessidade da citação. Em todas as legislações do mundo se tem essa norma. Essa é uma norma que deriva da natureza das coisas. Até mesmo se nós formos ao livro do Gênesis, vamos ver que antes da condenação de Adão e Eva, há uma citação. Que até pergunta, por acaso comesse do fruto da árvore proibida? Não é isto que se fala a Adão? E Adão se defende jogando a culpa no próprio Deus, né? A mulher que tu me deste foi a culpada de eu comer do fruto. Mas muito bem, a citação é necessária. Em todas as legislações, em todos os tempos, se admite a necessidade do direito de defesa. Bom, mas qual o prazo da citação? Ou se a natureza das coisas impõe a citação, a possibilidade de defesa, para que não haja condenação sem defesa, isso é uma norma do direito natural, já não é a mesma coisa dizer se esse prazo deve ser de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias, de 5 dias. Isso depende. Depende do quê? Das circunstâncias locais, das circunstâncias políticas. Comunidades muito pequenas podem ter um prazo um pouco mais curto, comunidades maiores devem ter um prazo mais alongado. A tradição de cada país pode sugerir uma coisa ou outra. Então, nesta parte, que em princípio é indiferente do plano natural, que seja 15 ou 16 ou 20 dias, é indiferente. O legislador escolhe. No momento que ele escolhe, já não é mais indiferente. Mas é uma escolha positiva. Cabe ao legislador dizer. Tomemos um exemplo, por exemplo, de direito penal. O homicídio do inocente é uma norma natural. A vedação do homicídio do inocente. Matar alguém, isso é proibido. Bom, é universal esta norma, está certo. Mas qual a pena? A pena não está escrita na natureza das coisas. Saber qual a pena depende da realidade de cada país. E num princípio é indiferente que seja de 10, de 15, de 20 anos, e uma vez que o legislador escolha, já não é indiferente. Portanto, aqui é o papel que se atribui ao legislador positivo. Ele declara aquilo que é de acordo com a natureza das coisas. Ele não institui normas de acordo com a natureza. Essas normas já estão instituídas pela própria natureza. Mas completa ou determina o direito natural mediante aquilo, suprindo, portanto, a lacuna naquela parte em que é indiferente ao começo. Eu quero saudar a presença do meu estimado amigo, Dr. Alberto Gentil. Muito bem.
A variedade e o número das regras humanas, portanto, como eu disse, correspondem à amplitude das diferentes circunstâncias históricas e circundantes de cada povo. Ou seja, cada povo tem a sua história. A história da Grécia, riquíssima aqui, lembrando da doutora Maria aqui presente, levará a determinados resultados. A história do Brasil tem outras tradições. Isso tudo nos fornece alguns indicativos daquilo que será a determinação positiva. Mas há também as considerações circundantes de cada povo. Significa situações atuais. Hoje nós não estamos no século XVI ou no século XVII, as normas devem ser também adaptadas às circunstâncias temporais. Essa é a realidade circundante. Em alguns casos, o justo, ou seja, a res justa, a coisa justa, resulta, como vimos, da natureza mesma das coisas. E isso nos conduz ao direito natural. Em outros casos, diversamente, seja porque, em princípio, como eu já disse, haja indiferença no adotar uma conduta ou sua oposta, indiferença esta que desaparece com o preceito humano que eleja o justo legal, já não é o justo natural, mas o justo legal, seja porque convenha favorecer a segurança jurídica, cujo domínio abrange as convenções particulares e as convenções públicas, exigem-se a edição de leis e o reconhecimento dos costumes. A lei, ela não é propriamente o direito, senão que apenas uma certa razão do direito. A teoria clássica do direito natural, doutrina que expressamente eu me filio, e cujos fundamentos se encontram no pensamento de Aristóteles e sua consagração na filosofia tomista, não ignora o papel da norma positiva. Já Platão, no livro da República, no livro 9º da República, e o Estagirita, ou seja, quem nasceu em Estagira é Estagirita, Aristóteles nasceu em Estagira. Portanto, Aristóteles, na retórica, haviam assentado a necessidade das leis. Porque, disse Aristóteles, nelas está a salvação das cidades. A tranquilidade da cidade, como disse Santo Tomás, temporalis tranquilitas civitas. Não nos pode satisfazer, e é isto manifesto, a muito ingênua referência de que o direito seja lei ou uma norma. Quer isso nos atraia só pelas regras presentes num dado território estatal, hoje umas, amanhã outras, quer nos atire a seu passado, em cujo tempo também havia leis, lembremos no caso do Brasil, as ordenações, por exemplo, quer por fim nos empolguem as leis de hoje, de ontem e de amanhã, e não importa qual região do mundo. Isto é verdade. Pode chamar-se direito às leis. E nós chamamos assim, não é? Falamos na lei penal, na lei civil, dizemos que o Código Civil é a lei civil, falamos na lei 6.015, é a lei dos registros públicos, tudo isso é direito. Direito registral, direito penal, direito civil, como forma de lei. Que vamos apanhar agora os registradores, notários e outros que estão prestando concurso público, determinado dia. Hoje nós vamos estudar direito civil. Por que vão estudar direito civil? Estamos aqui com o código, ou seja, estão estudando a lei. E se referem à lei como direito. É possível isso. Mas o problema continua. Qual o conteúdo da norma que se vai estudar? Ou seja, qualquer coisa nós podemos chamar de direito ou ela tem que ter uma normatividade? O que justifica que uma norma seja norma de agir? Basta a vontade do legislador, pura e simplesmente? O legislador pode agir de modo irrazoável e continuará sendo uma norma de agir? Percepções emocionais, intuições subjetivas, linguagens performativas, isto é assim porque é assim, pronto, cumpra a lei do soldado? Ou haverá alguma objetividade moral independente do sujeito que conhece? Essa é a discussão. Por outro lado, na esfera prática, a ideia de que o direito se reduz às leis não resiste à nossa própria linguagem. Vamos ver aqui alguns exemplos que tornarão isto muito claro. O nosso conde, Julito aqui presente, diz que tem o direito de andar pelas ruas. Um outro lembra
que Zygmunt Bauman e Anthony Giddens tratam do direito como um fato que se realiza na sociedade. Eles são sociólogos, eles veem o direito como um fato. Uma terceira pessoa, doutora Alessandra, por exemplo, diz que matar um inocente não é direito, ainda que numa terra de ninguém. Dr. Mauro nos diz assim que, e pode, ajusta o título, dizer que é um cultor acadêmico do direito. Ora, nós estamos usando a palavra direito várias vezes nessas nossas ilustrações. Mas reparem que em nenhuma delas é possível substituir de maneira cômoda o vocábulo direito pelos termos lei ou norma. Nós vamos ter dificuldade de fazer essa substituição. Ora, podemos pensar numa faculdade de agir. O Conde diz, eu tenho a faculdade de agir, de andar pela rua. Ou seja, na verdade, ele, em vez de usar a expressão tenho a faculdade de agir ou a faculdade de andar pelas ruas, ele usa a expressão direito. É perfeitamente possível. Ora, se trata exatamente de um fato social. O direito existente na Grécia da doutora Maria, o direito existente na Itália, o direito existente... Este é um fato. Ora, ainda estamos falando da coisa justa. Matar o inocente não é direito. Ou seja, não é justo. Ora, ainda uma ciência. O que são as designações nas universidades? Dizemos que vou à aula de direito penal, vou à aula de direito civil. Vou à aula, na verdade, da ciência do direito penal, da ciência do direito civil, etc. O que fazemos aqui, ou pelo menos tentamos fazer, ao estudar direito registral? Estamos tratando de estudar a ciência do direito registral, ou a ciência registral, a ciência dos registros públicos. Tanto é, podem notar isso, que só raramente nós mencionamos ou fazemos incursões na normativa, que é um elemento particular. Estamos procurando aproximar-nos do direito registral por um ângulo superior, ou com maior luminosidade, como eu disse em aulas anteriores. Ora, a segurança jurídica, que já vimos é a causa final dos registros públicos, é o fim do registro imobiliário, exige leis. Porque, como visto, o fim imanente, ou seja, o fim connatural ao registro público e ao direito positivo, é dar tranquilidade à cidade. Já vimos aqui, temporalis, tranquilitas, civitas. E o direito normativo é a única possibilidade de segurança jurídica. Isso é algo interessante. O direito natural não fornece, ele dá a base para a segurança jurídica, mas não fornece segurança jurídica. E isto é que leva a um problema sério dessas manifestações de direito natural intuitivo, direito natural sentimental. Não. O direito natural não leva à segurança jurídica. Há exigência sempre de direito positivo para que a segurança jurídica se constitua. Porque com as leis, o que nós fazemos é coordenar as liberdades e evitar que essas liberdades degenerem e prevaleçam as dos mais fortes sobre as dos mais fracos. Eu não sei, muitos dos senhores provavelmente conhecem essa famosa expressão de Lacordaire. Entre o fraco e o forte, a liberdade oprime e a lei liberta. Uma expressão muito bonita e uma frase muito impressiva. Entre les faibles et les forts, c'est la liberté qui opprime e c'est la loi qui libère. Se o homem possuísse uma natureza impecável, não possui. Mas se o homem fosse impecável, a exemplo do Beau Sauvage, das muito deletérias mitomanias desse mitômano que foi Rousseau, menor seria a necessidade de leis, mas ainda assim seriam exigíveis. Nós sempre necessitamos de algumas regras, ainda que fôssemos impecáveis, ainda que suponhamos, por exemplo, uma vida familiar muito bem regrada, essas regras são exigidas para que ela seja regrada. Mas calha que, por outro lado, o pecado é tão velho quanto a própria humanidade. E a falha, a deficiência, o defeito nunca deixou de fazer companhia ao homem. Aqui eu cito uma frase deste grande jurista que foi Maurice O'Rieu, que por sua vez vai apanhar
também entre os gregos, uma passagem das Metamorfoses, que está aqui. L'histoire de l'humanité, ou seja, a história da humanidade, é o comentário perpétuo. E aqui vem essa citação que é de Ovídio. Do meliora proboque, deteriora secur. Ou seja, melhora proboque, ou seja, aprova o bem, deteriora secur, siga o mal. E não é diverso aquilo que está referido numa epístola de São Paulo, epístola aos Romanos. Faço não o bem que quero, mas aquilo que aborreço, ou seja, aquilo que me aborrece. Faço o mal. Vejo o bem, aprovo, está pela boca de Medeia, faço o mal. Não pode haver segurança do direito, pelo direito e no direito da cidade, sem que haja segurança, segundo o direito posto, já a constituição de uma ordem sólida de convivência, já na relação clara e precisa das condutas devidas, permitidas ou vedadas, já por fim, na combinação das sanções, ou seja, das consequências jurídicas relativas a essas condutas. Esta é exatamente a missão que o direito natural impõe ao direito positivo, do qual se esperam derivar, primeiro, a segurança do direito. Isso quer dizer, aquela obtida com o ditado racional prévio expresso na normativa. Nós precisamos ter essa segurança do direito. Vivemos tempos em que a anedota de turno é estimar que estamos permanentemente com lex sotan na veia, tamanhas as mudanças legislativas, etc. É essa expressão que se vê falada aí de maneira vulgar. Por quê? Porque se vai perdendo a segurança do direito pela instabilidade, pela hiperinflação normativa. Segundo, a segurança, agora já não do direito, mas pelo direito, ou seja, a garantia de aplicação do direito e, segundo seja o caso, até mesmo da força. A eficácia jurídica exige de comum que as ordenações tenham incidência compulsiva. Quando as leis não se cumprem, não se aplicam, nós perdemos a segurança pelo direito. Finalmente, a segurança no direito, que é uma garantia do status jurídico em face de modificações arbitrárias, é dizer, irregulares, marginadas ou mesmo opostas às regras. Aqui, sobretudo, é que nós encontramos a missão principal dos registros, conceder segurança no direito, tal que o status jurídico obtido com a registração não seja arbitrariamente modificado. Só possa modificar-se por meio do consentimento do titular inscrito ou pela via substitutiva natural, que seria judiciária, dada a audiência ou dada a oportunidade de audiência ao titular inscrito. Disso deriva que as autoridades, os juízes também, devam atuar não segundo sua vontade, mas segundo as leis escritas. Isso é uma frase conhecida da obra de Santo Tomás, necesse est quod judicium fiat secundum leges scripturam, ou seja, há necessidade de que os juízos se façam segundo as leis escritas. E era já uma lição de Aristóteles no primeiro livro da Retórica, que eu gostaria, apesar da extensão do texto, de ler aqui até como uma homenagem que se faz ao realismo de Aristóteles. Diz ele, só esse trecho. Muito especialmente corresponde às leis, bem dispostas, tudo determinar por si, enquanto seja possível, deixando aos que julgam o menos possível. Em primeiro lugar, porque é mais fácil escolher um ou poucos que muitos de bom sentido e capazes de legislar e julgar. Depois, porque as leis se fazem depois de muito tempo de deliberar, ao passo que os juízos são de improviso, de maneira que é difícil que os juízes atribuam bem o justo e conveniente. E, sobretudo, porque o juízo do legislador não é sobre o particular, mas para o futuro e o geral, ao passo que o juiz julga acerca das coisas presentes e definidas, frente às quais cabe já a amizade e o ódio. Isso é muito interessante.
Aristóteles parece que adivinhava essa tendência do ativismo judicial contemporâneo. E já na sua época combatia esses julgamentos que se faziam de improviso, à margem das leis, e que, portanto, nós ficaríamos todos dependentes da vontade dos juízes que retroagiriam essa vontade para completar atos praticados anteriormente. Cícero, por sua vez, de maneira muito forte, emite esta sentença: a autoridade que se aparta da lei não tem valor de autoridade. Mas aqui devem ressalvar-se duas hipóteses. A primeira, a das leis que se afastem do justo natural, e que, pois, não são verdadeiras leis, e sim corrupções das leis, legis corruptiones, que com serem iníquas e ofenderem o direito natural, não têm autoridade para obrigar. Injuste sunt, nec habent vin obligandi, ou seja, sendo injustas, não podem obrigar. E segundo, as de outras leis positivas, que são deficientes para dados casos, e que, portanto, não se impõem segundo seu sentido literal, abrindo ensejo a que se recorra à equidade e à intenção do legislador, porque ele ordenaria de outra maneira se houvera previsto o caso. De fato, há situações em que nós vemos que a aplicação da lei constitui uma suma injúria, e que é preciso considerar que se o legislador tivesse previsto aquela situação, teria determinado de outro modo. Eu conto rapidamente aqui um episódio, que foi talvez a primeira vez que eu adotei, por equidade, um critério contra a legem no julgamento do Tribunal de Alçada Criminal. Dois jovens, 20 e poucos anos de idade, que não tinham um comportamento exemplar numa pequena comunidade, foram a uma partida de futebol num sábado, e ao final deste jogo se embebedaram. No caminho de volta para casa, viram uma gaiola com um passarinho, entraram no local, furtaram esse passarinho e acabaram matando o passarinho, fizeram um churrasco de passarinho, dormiram embriagados. Quando acordaram, se deram conta do que haviam feito. Duas pessoas de caráter habitualmente honrado se dirigiram até o local do dono, que morava o dono do passarinho, que era um compadre deles. Entraram chorando na casa do homem, isso tudo consta dos autos, e disseram: nós furtamos o seu passarinho, viemos aqui arrependidos, o que nós podemos fazer? O dono disse: não, mas ele custa aqui R$10, não devíamos ter feito isso. Não contentes, embora tivessem recebido o perdão da vítima, se dirigiram até a delegacia de polícia, porque estavam com um peso terrível na consciência. Gente muito simples, gente de índole muito boa. Foram ao delegado de polícia: doutor, nós furtamos o passarinho. O delegado disse: puxa, isso é um crime. A cidade não tinha crime nenhum, uma cidade muito pequena. O que ele faz? Faz boletim de ocorrência, instaura o inquérito policial, furto qualificado pelo concurso de agentes. Muito bom. O promotor, que era da comarca vizinha, porque era num distrito, local pequeno, promotor de início de carreira, disse: isso é um furto. Enfim, apareceu um furto aqui. Denuncia. O juiz também começando a carreira, olha aqui, eles não tem que condenar. E acontece que, sendo furto qualificado, a pena ia lá para cima, não era possível aplicar o concurso de outra figura que do furto privilegiado. Então se aplicou a pena. E houve recurso também do defensor dativo. Eles eram confessaram em juízo, confessaram na polícia, estamos dispostos a pagar a nossa pena, quantos anos foram de cadeia, e recorre para o Tribunal de Alçada Criminal com aqueles recursos que não tinha mais o que fazer, né? Apenas pedindo clemência, porque não tinha mais o que fazer. Aquilo foi para a minha mão, eu comecei a pensar, eu disse: não dá. Por mais que teoricamente eu tenha, e meus votos sempre eram nesse sentido, sustentado a impossibilidade de mesclar a categoria do furto qualificado com a categoria do furto privilegiado, neste caso não pode ser assim. Se o legislador tivesse pensado numa situação como essa, teria agido de outro modo. E aí nós mantivemos a condenação, que aliás satisfazia até mesmo a consciência dos pobres dos réus, mas aplicamos uma pena de multa de 10 diárias, que satisfazia, a meu ver, muito bem o caso. Mantivemos a punição, porque afinal de contas houve um furto, convinha manter essa punição, mas uma punição branda, que em rigor estava contra a lei, mas que era a aplicação para o caso de uma solução justa, justificada por equidade. A equidade que é a justiça do caso concreto. E desde que fundamentada, pareceu bastante razoável.
Porque aqui se aplica essa história. Summum ius, summa injuria. Ou seja, o excesso de direito, rigoroso direito, muitas vezes implica uma injustiça, uma injúria. Bom, tendo em conta que o registro imobiliário se destina à consecução da segurança jurídica, a disciplina dos efeitos da inscrição predial é resultante do ordenamento jurídico positivo, como vimos. Isso quer dizer que cada país, à luz da tradição do seu país, da história do seu país e das necessidades circundantes, escolhe o que fazer. Alguns entendem que a inscrição deva ser predominantemente declarativa no registro de imóveis, outros entendem, no caso do Brasil, que deva ser predominantemente constitutiva e assim por diante. Uns entendem que caiba a publicidade só publicidade de notícia em certo caso, outros entendem que ela é declarativa. Volto a dizer, de acordo com a lei. Cabe à lei fixar esses efeitos, porque esses efeitos não derivam da natureza das coisas. Dois efeitos da inscrição, porém, devem reputar-se, em dado aspecto, independentes da normativa. Isso já dissemos lá no início. A publicidade e a prova. Ou seja, não há como o legislador dizer assim, essa inscrição não faz publicidade. Toda inscrição tem publicidade. Também não pode dizer, essa inscrição não prova nada. Ela prova pelo menos que se fez. Então, esses efeitos são naturais. Trata-se aí, como eu disse, de efeitos naturais emergentes com a inscrição. Sua cognoscibilidade e seu valor probatório. São esses dois dados. Todo registro ostenta, por si só, algo de publicidade, ainda que possa admitir-se uma reserva legal de cognoscibilidade. Por exemplo, no caso do Brasil, o registro de aeronaves militares. Há uma reserva de conhecimento desses dados. Vai-se além, por exemplo, na Espanha, há uma reserva da publicidade imobiliária também. Não é qualquer um que pode chegar em um cartório para saber e retirar a certidão livremente. Eu já expliquei aqui em momentos anteriores, a situação da Espanha justificou que se adotasse essa reserva em vista do terrorismo organizado. Aqui, aparentemente, ainda não se sentiu essa necessidade, mas eu chamo a atenção para o fato de que há tempos atrás o Detran estava preocupado com o excesso de publicidade, porque quadrilhas estavam se munindo de dados, de endereços de todos nós, de pessoas que poderiam ser alvos de sequestro. Então é uma coisa que não fere, ou seja, em absoluto não nega a publicidade, ela pode ser limitada, ela continua sendo publicidade, embora limitada, uma certa reserva. É possível. Também trata-se de algo que ostenta por si só valor probante, concernindo, de algum modo, aos fatos jurídicos inscritos, fatos, atos e negócios, e mais incisivamente abrange a situação jurídica derivada dos fatos inscritos, ou melhor, o status consequente da inscrição. Eu havia já chamado a atenção desde o início para essa circunstância. É claro que a inscrição registral, como ela se apoia sempre num título, o que se inscreve é um título, esse é o objeto da inscrição, dá publicidade também a esse título, não há dúvida. Mas, fundamentalmente, ela não visa dar publicidade a esse título, que, aliás, frequentemente já tem esta publicidade na própria fonte. Pensemos na fonte notarial. A publicidade do título já está presente no próprio cartório de notas. Mas sim visa tornar público ou cognoscível o status jurídico consequente da inscrição. Olha um exemplo do registro civil que mostra bem isso. Ou seja, inscreve-se ou registra-se o casamento, mas o que se quer publicar com isso? Se quer publicar o status jurídico de casado. Portanto, o objeto da inscrição distingue-se ou diversifica-se do objeto da publicidade. Reconhecer esses efeitos gerais da inscrição, e que são, pois, de sua própria natureza, não acarreta, entretanto, suplantar o tema da gradação dos resultados, que, como visto, podem ser restringidos, eu já disse aos senhores anteriormente, no caso da inscrição relativa a aeronaves militares, e podem ser também atrativos tanto numa presunção absoluta, quanto na presunção relativa, e esta com maior ou menor força. Ou seja, aqui é um quadro que nós veremos ao tratarmos da legitimação registral, algumas aulas mais à frente, mas conforme os regimes normativos, nós podemos ter uma presunção absoluta do status jurídico, pensemos na inscrição germânica, ou mesmo no nosso caso do registro Torrens, quanto podemos ter
a legitimação registral, ou seja, uma presunção relativa, e até mesmo a presunção de menor valor que a registral. Se nós não tivéssemos o artigo 252 da Lei de Registros Públicos, que é indicativo de uma legitimação registral com presunção graduada, ou seja, o registro, ainda que o título seja anulado, rescindido, etc., mantém o seu valor. Portanto, nós graduamos a presunção relativa, ela continua relativa, mas bastante graduada. Se nós não tivéssemos esse artigo 252 na lei brasileira, a presunção que resultaria do registro seria a presunção relativa simples, e não essa presunção relativa graduada que nós temos em razão do 252. Então é perfeitamente possível escolher um de 3 sistemas: presunção absoluta, presunção relativa graduada, que é a nossa legitimação registral, ou uma presunção relativa sem essa gradação, de muito menor valor. Teoricamente, isso é possível e depende, pois, da legislação escolher uma coisa ou outra. Entre algumas possíveis classificações dos efeitos atribuídos às inscrições imobiliárias, devemos salientar sua divisão em inscrição de mera notícia, inscrição declarativa, inscrição constitutiva, inscrição convalidante, repristinatória e prenotante. A prenotante, que veremos em aula futura, é uma certa novidade doutrinária que apareceu aqui no Brasil, tanto quanto eu saiba, em um julgado do Conselho Superior da Magistratura, questão de 1 mês e meio, 2 meses atrás, e que eu estou buscando, de algum modo, apresentar, ainda que perifericamente, a consideração dos senhores, com um certo apoio na doutrina italiana que trata dessa matéria. Tá? Lá é a chamada eficácia prenotativa do direito italiano. Portanto, uma novidade aqui, penso eu, que doutrinariamente é a primeira vez que se está a falar da eficácia prenotante, no Brasil, bem entendido. Cuida-se, às vezes, de efeitos estratificados, que vale dizer que não são efeitos inteiramente exclusores entre si, senão que em algumas combinações pode agregar-se de modo ordenado. Essa palavra estratificação é chave para nós entendermos esse aspecto de concurso, ou de concorrência de eficácias. A estratificação aqui, eu estou tomando isso em sentido analógico, retirando com um exemplo metafórico de uma pedra. Ou seja, um mineral, uma pedra muito grande, ela é estratificada ao longo do tempo, não é? Então ela tem camadas geológicas que se vão formando. Temos uma primeira camada, a segunda se forma sobre a primeira, ela não pode ser entendida sem a primeira, e a terceira também se forma considerando as anteriores. De tal sorte que a primeira camada subsiste por si só, a nossa publicidade de mera notícia. Mas a publicidade declarativa, ela não existe no ar. Ela só existe assentada sobre a publicidade de mera notícia. O que quer dizer que toda vez que nós tivermos uma publicidade declarativa, nós temos também uma publicidade de mera notícia, ela não existe no ar. Da mesma sorte, a constitutiva, como a nossa terceira camada. A constitutiva só pode existir sobre 2 outras camadas, a publicidade de mera notícia e a publicidade declarativa. Então, toda a publicidade constitutiva é também de mera notícia e declarativa. E, além disso, constitutiva. A declarativa é declarativa e de mera notícia. E a única que é exclusiva é de mera notícia, que é a primeira camada desta nossa figura estratificada aqui por analogia. Fatos inscritos no ofício predial são fatos presumido ou fictamente publicados, ou seja, que se tem como conhecidos. Esse é o tema. O conhecimento é ficcional ou presuntivo. Vamos apanhar o seguinte: o doutor Francisco Raimundo é o titular do 9º Registro de Imóveis da capital de São Paulo. Terá lá milhares e milhares de matrículas. Embora seja um oficial atento, presente às suas atividades, etc., é impraticável que ele próprio, que talvez conheça mais do que ninguém o cartório, possa dizer que tenha conhecimento efetivo de todas as suas matrículas. É impraticável. Ou seja, é um conhecimento presuntivo, para não dizer que é ficcional. Só em cartórios muito pequenos se pode dizer que esse conhecimento é efetivo por alguém. Agora, imaginemos que essa ficção ou presunção se exerce erga omnes, ou seja, somos nós que estamos sujeitos aos efeitos do suposto conhecimento de um cartório de registro de imóveis, por exemplo, de Andorra. É isto. Porque essa é a mecânica dos direitos reais. E o registro funciona desse modo, ou seja, permitindo a informação
A metódica é de cognoscibilidade. Publicidade aqui significa cognoscibilidade. É dizer, suscetibilidade de conhecer-se. Possibilidade de aceder ao conhecimento, e não conhecimento efetivo. Ou seja, basta essa presunção ou ficção para que se gerem os efeitos correspondentes exigidos pela ordem jurídica. Disto resulta que a situação jurídica derivada da inscrição possa opor-se a alguns ou todos terceiros. O fundamento da oponibilidade está na publicidade. Esta é a mais corrente das menções à eficácia da inscrição e consiste na consequência jurídica de oponibilidade a alguns ou a todos terceiros da situação jurídica resultante da inscrição. Parece bem avistável que os vários efeitos acima referidos, quais sejam os de mera notícia, o declarativo, o constitutivo, o convalidante, o repristinatório e o prenotante, sejam diretamente eficácia da publicidade imobiliária. Só ao modo de consequente podem eles reportar-se à inscrição. E assim, é só de maneira figurada, ou seja, isso é uma metalepse, que na linguagem comum esses efeitos retroagem à própria inscrição, uma vez que ela antecede a publicidade. Eu novamente lembro que aqueles que, ainda está em tempo, não é? Aqueles que compartilharem o link dessa nossa transmissão poderão concorrer ao sorteio desse livro. Aliás, a doutora Maria e a Graziela conversaram comigo ao início da aula de hoje e nós vamos ver se para o ano continuamos com essa prática de sortear algum livro durante as nossas transmissões. Isso importa, é claro, também como um elemento a mais atrativo da participação de muitos dos senhores, mas é uma ocasião também de nós difundirmos algum documento complementar aos textos que já estão escritos. Então vamos ver se para o ano que vem nós conseguimos talvez até apurar um tanto mais a bibliografia objeto desse sorteio. Vamos ver se isso dá certo. Um recorde hoje, 61 compartilhamentos. 61 compartilhamentos já. Ótimo, ótimo. Isso depois do doutor Ricardo anunciar que ele quer levar um grupo para a Universidade de Coimbra. Vamos ver, será? Escolher os melhores e vai levar. Pois é, seria interessante. Seria interessante. Pois é, vamos ver. Bom, para satisfazer a curiosidade. Do programa de 2017. Doutor Francisco, provavelmente não ouviram aqui o que o presidente da Unisp está falando, porque o som nem sempre é captado, eu esclareço. O doutor Francisco está lançando aqui a ideia, eu não estou dizendo que está prometendo, mas como eu conheço o doutor Francisco, é possível, e que nós possamos ter uma delegação brasileira na Universidade de Coimbra no ano que vem. Vamos ver se isso dá certo. Vamos ver como esse projeto anda. Seria um gosto especial para mim que eu pudesse coordenar esse grupo visitando a Universidade de Coimbra e lá estando com a nossa querida professora Mônica Jardim, que é um paradigma do direito registral, a professora Margarida, a professora Madalena. Muito bem, vamos ver. O Rafael, vamos ver. Olha aí. Prosseguindo. Inscrição predial com efeito de mera notícia, ou seja, inscriptio notitiae simplicis, é aquela que não tem eficácia alguma sobre o fato inscrito, e da qual a inscrição emana, quando muito, a oponibilidade mínima do status publicado, sem outros consequentes, que, 2. Primeiro, afastar a presunção de boa-fé de terceiros quanto aos fatos inscritos e a situação jurídica derivada da inscrição. Segundo, permitir, em dados casos, a produção da eficácia prenotante. Vamos ver um caso que está na ordem do dia. Problema da usucapião mal chamada de usucapião extrajudicial. A prenotação tem essa finalidade, simplesmente de afastar a boa-fé daqueles que negociem com o imóvel. Se depois se reconhecer a usucapião, se ao final do processo o postulante se mostrar efetivamente prescribente desse imóvel, proprietário, essa inscrição afasta e, portanto, torna ineficaz em relação a ele os atos posteriores à prenotação. Na primeira hipótese, pense, insistindo nisso, na inscrição do direito brasileiro, por meio de averbamento, das alterações de numeração dos prédios ou de nomes em virtude do casamento. Considere-se que essas inscrições têm ressonância respectiva no plano das especialidades do objeto, imóvel, e do sujeito, titulares inscritos. Mas o que não tem, e é disto que ora tratamos,
é a eficácia sobre o fato inscrito e oponibilidade a terceiros, salvo que, entretanto, não possam eles alegar ignorância das mudanças. Se não há maior eficácia. Eu mudo o número de um prédio, um averbamento que vai dizer respeito à especialidade, mas não tem nenhuma eficácia em relação a terceiros. Nós temos um episódio aqui, que é aproveitar para contar isso, para mostrar como... Por que razão não há necessidade de dar eficácia contra terceiros propósito desse tema? Na cidade de Vicente de Carvalho, aqui na região do Guarujá, ao longo de uma estrada de ferro, se construíram 2 bairros. E os bairros se construíram espelhados. Então nós temos aqui Rua Carlos de Laet do outro lado. Rua Machado de Assis, Rua Machado de Assis. Rua Dom Pedro II, Rua Dom Pedro II. Rua Dom Pedro I, Dom Pedro I. Rua Princesa Isabel, Rua Princesa Isabel. Muito bom. Os números, como não havia números, cada um escolheu o número que gostava. Então começa com o número 3, o outro coloca 5.000, o outro gosta de 2.000. Um outro lá que estava cheio de verde na casa, 1950, ou 51, se depende, e assim por diante. Escolheram números, ou seja, e depois leva aquilo para o registro. A prefeitura recebe a declaração do interessado, que a descrição era aquela, que o número era aquele, ele pega a certidão e leva para o registro, de maneira arbitrária. Então, isso é possível, não tem nenhum reflexo, apenas vai ajudar como um elemento acidental na especialidade objetiva, e tem um reflexo na especialidade subjetiva também, mas nada mais que isso. Para a segunda hipótese, ou seja, da eficácia prenotante, nós teríamos que pensar aqui, ou podemos pensar, na inscrição das citações. Essa inscrição dá fundamento, é o pilar para a eficácia prenotante, de que nós vamos tratar adiante. Ou seja, que o efeito dos fatos inscritos posteriormente se condiciona ao resultado advindo do processo em que se cumpriu a citação inscrita. Isso quer dizer, vamos pegar um caso judicial de uso capião. E o paralelo, o espelho é depois o processo extrajudicial. Entra alguém com uma ação de uso capião, o juiz determina a citação, feita a citação, é perfeitamente possível registrar essa citação na matrícula do imóvel. E o que ocorre a partir daí? Há publicidade de notícia imediata e, igualmente, todos aqueles que, a partir deste registro, negociarem o imóvel, automaticamente serão atingidos por ineficácia desses negócios em relação ao prescrevente, desde que, segundo um eventum litis, ou seja, segundo uma eventual vitória dele na ação de uso capião, ele se reconheça o verdadeiro proprietário. Portanto, essa é a eficácia prenotante. Sempre claro que isso derive da solução do processo, nós sempre dependemos da solução do processo, e que dessa solução advém a incompatibilidade jurídica ou factual da inscrição posterior. É o exemplo dado, eu leio aqui. Uma sentença trânsita em julgado em determinado processo judicial de uso capião, por exemplo, proferida pelo Dr. Marcelo Benac ou pela doutora Tânia Marawali, aqui eu aproveito para cumprimentar de público, ela fez aniversário ontem. Eu esqueci de cumprimentá-la. Fiquei agora cumprimentada de público, doutor Alberto. Uma sentença dessa, uma vez trânsito em julgado, é título bastante para expurgar, sem nova demanda, os efeitos das inscrições posteriores ao do registro da citação nesse processo. Ou seja, não há necessidade de uma nova demanda. Automaticamente, esses efeitos se produzem. Muito bem. Com isso, nós terminamos, dentro do tempo que habitualmente despendemos para essas nossas aulas, a parte 4ª do princípio da inscrição, correspondente ao texto de número 13 do registro sobre registros. Enquanto se prepara aí o sorteio do livro, eu quero mais uma vez agradecer ao trabalho administrativo da Unregistral, ao trabalho técnico, ao empenho de todos que atuam na área técnica, renovar o meu agradecimento. Não é só o meu agradecimento pessoal, é também o meu pessoal, doutor Francisco, de quem sou amigo há décadas. Mas penso que na posição em que me encontro no tribunal e tendo praticamente
30 e tantos anos lidando, pensando no direito registral, posso ser um gestor de negócios disso. E um gestor de negócios da ciência do direito registral, e em nome dessa gestão, agradecer o que se está fazendo pela ciência do direito registral, não só aqui em São Paulo, desse nosso grupo que já existia e que, de algum modo, ainda que tivermos de nos reunir na rua, esse grupo vai continuar existindo, dada a fidelidade daqueles que me têm acompanhado. Mas, especialmente porque, com a divulgação que a Uniregistral vem dando para o Brasil inteiro, nós estamos formando grupos e mais grupos de estudo. Eu não posso esquecer dos meus amigos maranhenses, e que tanto gosto, e que vêm estudando com renovado empenho. Eu disse aqui, doutor Francisco, graças à doutora Sara Gama, juíza da Corregedoria do Maranhão, e especialmente a desembargadora Anildes Cruz, criou-se na ESMAN, a Escola do Maranhão, um grupo, uma unidade de estudos especiais sobre registros públicos e notas, unidade essa integrada de forma mista por registradores, notários e juízes, de maneira num diálogo persistente a respeito desse tema. Então, isto é fruto dessas nossas reuniões. Como também, já lhes disse, no Ceará, na Bahia e em outros estados, nós estamos vendo a formação de grupos de gente que vai estudando, vai emendando, aprofundando as coisas que nós estamos dizendo aqui, como toda a ciência só pode progredir deste modo, com a contribuição de vários, com a correção de rumos, com o aprofundamento, e espero que nós consigamos não só reativar todo o espírito, todo o ânimo doutrinário no Brasil, mas que isso possa servir para nutrir, iluminar e orientar tanto o Poder Legislativo na sua tarefa difícil, que é a da prudência legiferante, quanto o Poder Judiciário, que é responsável pela fiscalização dos registros e das notas. Poder Judiciário que tem de recuperar essa ideia, a meu ver, sadia, de que os registros e as notas fazem parte da sua família. Não é só uma incumbência constitucional, mas é uma incumbência histórica. Os registros e as notas são como que filhos do Poder Judiciário. E, pois, devem ter sobre si um amor paternal deste poder que deve orgulhar-se, deve envaidecer-se de ter registros e notas com a qualidade que em boa parte do país essas entidades possuem, e pois a serviço do bem comum. Eu agradeço a presença de todos, agradeço particularmente o nosso público da informática, da internet, e peço à doutora que sorteie. Quantos compartilhamentos? 66. Foi realmente um recorde hoje. Muito bem. Né? Mas enquanto não chegar a uma centena, eu vou fazer uma cara de tristeza ao final das nossas reuniões. Depois aí a gente dobra a meta. Dobra a meta, vamos por metas. Número? Então, número 44. Vamos ver quem está na 44. O Golfem dos Tambores, José Veloso. José Veloso. Então, ao doutor José Veloso, a minha saudação. Aqui está o livro. E a todos, dado o clima alegre que vai tomando conta da sala, meu melhor agradecimento. Até a semana que vem. Muito obrigado.